Oi, hoje é o terceiro dia da jornada O Doador de Toda Graça e no episódio de hoje temos poder e paixão. Pedro, assim como nós, esperava ansioso pela queda dos inimigos e a vitória daqueles que serviam ao Senhor. Não é de se espantar que os ensinamentos de Jesus sobre amar seus inimigos, oferecer a outra face, perdoar 70 vezes 7 eram chocantes para os discípulos. Que reino de ponta cabeça! Com o tempo, Pedro viu Jesus perdoar os pecados, curar os doentes, ressuscitar os mortos e dar aos discípulos poder para fazer o mesmo. Jesus mandou, além dos 12, mais de 72 discípulos com autoridade para fazer milagres e eles retornavam dizendo: "Uau, isso funciona de verdade!" Rumores espalharam-se rapidamente sobre Jesus e seus seguidores. Até mesmo o rei Herodes soube e quis conhecer o homem que causava tanto alvoroço. Quanto mais testemunhava, mais Pedro cria que se tornava confiante na fé. Ele acreditava que Jesus era o Filho de Deus, mas mesmo assim, ele interpretou mal a verdadeira natureza do reino de Deus. Ele testemunhou seu poder, como muitas vezes nós também, como um meio de nos tornarmos superiores, ao invés de entregar nossas vidas a Deus e ajudar o próximo. Quando Jesus tentou lavar seus pés, Pedro lhe disse que ele não podia lavar, como se isso fosse humilhante para Jesus. Quando ele viu a transfiguração de Jesus na montanha, com Moisés e Elias, ele pediu que fosse feito um abrigo para eles, esquecendo que eles estavam no reino espiritual, um lugar secreto. Ele quis andar com Jesus sobre as águas, mas assim que ele pisou, viu as ondas e se amedrontou. Quando Jesus disse aos discípulos que ele deveria sofrer e morrer, Pedro respondeu que isso jamais poderia acontecer com Jesus, porque não era o que ele imaginava para o Messias. Quando Jesus foi preso em Getsêmani, Pedro, com raiva, cortou a orelha do guarda. Ele disse a Jesus que jamais o negaria, mesmo que significasse sua morte. Mas quando reconhecido por uma criada, Pedro negou a Jesus. Mas assim, como um diamante bruto, a coragem e dedicação de Pedro foram lapidadas para servir o bom propósito de Deus. Reflexão: que experiências em sua vida fizeram sua fé em Deus crescer forte e sincera? Vamos orar? Senhor, quando me sentir fraco, me ajude a ser forte. Quando estiver apático, me ajude a ser fervoroso. Aumente minha fé enquanto compartilho o amor de seu Filho, Jesus. Amém. Lá em Efésios 6, a partir do 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia do mal e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, segundo sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Você está gostando da transformação de Pedro? Das coisas que ele está aprendendo?
Se você quer saber o que vai acontecer mais com ele, me segue e amanhã você saberá. Até lá então.